Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre Nápoles Filho e vamos aqui trabalhar a disciplina Direito Internacional, focada aqui no exame de ordem da OAB. Se você tiver em casa alguma dúvida sobre o que a gente vai abordar aqui, você pode mandar sua dúvida diretamente para mim. Por onde, Alexandre? Ali, ó, lá no meu Instagram, no @Alexandre Nápoles, tá? Então, ó, pelo meu Instagram, você pode mandar um direct no @Alexandre Nápoles e eu terei o prazer imenso de te ajudar. Se você quiser também mandar dúvida pelo WhatsApp, você pode mandar sua dúvida pelo WhatsApp no 81996667255, tá? Então, mande sua dúvida, vamos interagir, que eu quero te auxiliar para você gabaritar a prova, tá? Vamos começar aí abordando essa parte introdutória. Eu quero que vocês percebam que o direito internacional, ele é dividido em três partes. Quais são? O direito internacional público, o direito internacional privado e o direito internacional comunitário. Normalmente, as provas focam a cobrança nessas duas partes aqui, ó, no direito internacional público e no direito internacional privado, tá? Então, as provas gostam de cobrar essencialmente aí o conteúdo ou os conteúdos relativos ao direito internacional público e em relação ao direito internacional privado. Você deve estar perguntando, Alexandre, qual é a diferença? O que é o direito internacional público? O que é o direito internacional privado? O que é esse direito comunitário? Olha, o direito internacional público são as regras, princípios que vão reger as relações entre o Estado, as organizações internacionais e os indivíduos. Tudo isso no plano internacional. Veremos aqui os principais aspectos do direito internacional que estão sendo explorados nas provas, tá? Então, nosso estudo aqui é bem focado para você gabaritar na prova, tá? Porque quando você pega aí as publicações, as obras de direito internacional público, são obras bem extensas, tá? Então, para te ajudar, a gente vai focar no que é importante, tudo bem? Mas eu quero que você observe logo de cara que o direito internacional público são essas regras, esses princípios que vão atuar nessas relações entre os Estados, as organizações internacionais e os indivíduos, tudo isso no plano global, no plano internacional. Já o direito internacional privado vai ser as regras e os princípios que vão abarcar o somatório de três elementos. Os particulares, que podem ser pessoa física ou pessoa jurídica, o direito civil, abarcando aí vários temas do direito civil, como os contratos, as obrigações, testamento, capacidade, direito de família, e ali um fato multiconectado, ou então um elemento de conexão que liga aí esse direito civil aos particulares em diferentes países. Como assim, Alexandre? Imagina que um cara, ele nasceu no Brasil, se casou com uma colombiana, teve bens lá nos Estados Unidos e morreu na Austrália. Como que será aí qual vai ser a lei que vai se aplicar ao testamento? Qual vai ser a jurisdição competente para processar e julgar as lides referente aos bens desse indivíduo? Tudo isso aí a gente vai abordar aqui em nossa aula, tudo bem? Já o direito internacional comunitário são as regras e os princípios de caráter supranacional. Ou seja, o direito internacional comunitário é um desdobramento desse direito internacional público, tendo aí tanto uma parte pública quanto uma parte privada. Um grande exemplo desse direito comunitário aplicado na prática
é ali a União Europeia, beleza? Mas aqui, no nosso estudo, a gente não vai focar no direito comunitário, porque quase nunca aparece nas provas, tá? Beleza? Então, quero que vocês, de antemão aí, fiquem antenados nessa diferença entre os três ramos do direito internacional. Também é importante vocês levarem para a prova quem são os sujeitos de direito internacional público. Alexandre, o que é isso? Sujeito de direito internacional público. Olha, é uma entidade que tem personalidade jurídica, ou seja, que tem capacidade de possuir direitos e de defendê-los no plano internacional. Então, ó, sujeito de direito é esse sujeito, essa entidade, essa pessoa jurídica que vai ter aí essa capacidade de possuir direitos, bem como de defendê-los no plano internacional, dentro dessas reclamações internacionais, ok? Tá, Alexandre, entendi o conceito, mas quem são sujeitos de direito internacional? Quem é que tem personalidade jurídica internacional? Olha, é interessante a gente observar que no direito internacional público clássico, só quem tinha personalidade jurídica internacional eram os estados e as organizações internacionais. Ocorre que, com o avançar do estudo do direito internacional público, com os fatos gritantes que ocorreram nas guerras mundiais, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, o indivíduo, nós, eu, você aí, que está do outro lado, nós também nos tornamos sujeitos de direito internacional, tá? Então, o indivíduo, a pessoa humana, ela também é considerada um sujeito de direito internacional, tá? Então, a gente pode buscar uma organização internacional como a ONU ou a OEA para proteger, para salvaguardar direitos fundamentais para a nossa vida. Tudo bem? Como, por exemplo, evitar uma perseguição do Estado, evitar um extermínio de grupos étnicos que estão ali na jurisdição daquele Estado, tá? Entre outros temas que podem ser objeto de uma demanda internacional. Beleza? Também é considerado sujeito de direito internacional a Santa Sé, tá? Uma pergunta clássica de prova. As ONGs, Alexandre, são sujeitos de direito internacional? Sim ou não? Olha, as ONGs não são sujeitos de direito internacional, tá? Quem são sujeitos de direito internacional são esses quatro atores que a gente acabou de comentar aqui. Aí você fala, mas Alexandre, eu já vi que ONGs levaram um caso para um organismo internacional. Como assim? É verdade. Mas olha, é uma delegação dessa competência de litigar que é dada pelo Estado para essas organizações não governamentais que estão sob a jurisdição desse Estado. Então, o Brasil, ele permite, ele autoriza, ele legitima a existência de organizações não governamentais, que são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Beleza? Maravilha. Então, nosso ordenamento jurídico, o Código Civil, vai trazer toda uma regulamentação para essas instituições funcionárias. E os estados, no caso aí o Brasil, ele vai dar aí essa delegação de competência para que as ONGs atuem no âmbito internacional, podendo, então, demandar, inclusive, o próprio Estado brasileiro em organismos internacionais, como, por exemplo, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ok? Então, as ONGs
não são sujeitos de direito internacional. Só quem são sujeitos de direito internacional são 4 atores: os estados, as organizações internacionais, os indivíduos e a Santa Sé. Tudo bem isso? Ok? Maravilha. É importante você levar para sua prova também a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados. Essa convenção que foi elaborada em 1969, ainda ali no período da Guerra Fria, mais precisamente em 23 de maio de 1969, mas que só entrou em vigor em 1980, quando conseguiu ali o número mínimo de ratificações pelos países membros dessa convenção. O Brasil somente ratificou a submissão a essa convenção tardiamente, lá em 2009, por meio aí do decreto 7030 de 2009. Essa convenção ela é importante porque ela vai aí normatizar o direito consuetudinário internacional. Vai positivar, vai codificar esse direito internacional consuetudinário que já eram os costumes das práticas das relações internacionais. Tudo bem? Então, isso foi super importante para que se estabelecesse uma regra em relação aos tratados, às convenções, às assinaturas, ratificações, às denúncias dos tratados. E você deve estar perguntando, mas Alexandre, quais são os conceitos de tratado, convenção, de assinatura, ratificação, denúncia? A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, no seu artigo 1º, trouxe essa distinção. E é importante a gente começar aqui com o conceito de tratado. Veja, tratado é um acordo internacional, é um documento que expressa esse acordo internacional celebrado entre estados, ok? Celebrado por escrito entre estados e regido ali pelo direito internacional. Cuidado, porque tem provas afirmando que tratado é um documento escrito, celebrado entre o Estado e uma organização internacional. Não, não. Tratado é esse documento por escrito que vai reger uma relação internacional entre Estados. Esse é o conceito trazido na Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, tá? Esse documento, ele pode trazer um único instrumento, 2 instrumentos ou vários instrumentos conexos, qualquer que seja a sua denominação específica. E aí, a convenção, ela veio trazer aí a possibilidade de outros nomes a serem aplicados a esse documento internacional pactuado, celebrado entre esses estados, entre esses países, tá? Então, ó, quando há vários países celebrando esse documento, pactuando esse acordo, então a gente vai chamar esse documento internacional de convenção, tá? Então, quando tem aí vários países celebrando, pactuando, fazendo aí essa negociação acerca dos termos desse documento internacional, esse documento a gente vai chamá-lo de convenção. Quando há somente 2 países envolvidos, a gente utiliza aí o nome tratado. Mas observe que tratado é uma terminologia genérica, tá? É uma terminologia genérica. Então, todo documento internacional celebrado entre estados, a gente vai chamá-lo de tratado, beleza? Se tiverem vários países envolvidos nessa negociação, a gente, para além de tratado, também chama de convenção. Também a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados vai trazer aí o conceito de protocolo facultativo. O que é o protocolo facultativo? É um documento anexo, um documento adicional. Normalmente, esse protocolo facultativo, ele vai trazer um conteúdo polêmico para evitar com que haja uma baixa adesão dos países no documento principal. Como assim, Alexandre?
tema da pena de morte. É um tema polêmico ou não é? Lógico que é, né? Cada país aí vai entender se é possível ou não, como é a extensão da aplicação dessa pena de morte, enfim, é um tema realmente muito sensível, tá? Não só entre os países, como dentro de um próprio país, né? Então, nesse sentido, um tema polêmico como esse, pena de morte, ele foi colocado em vários documentos internacionais como sendo um protocolo facultativo. Alexandre, me dê um exemplo disso? Vamos lá. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966. Documento esse da ONU. Veja, esse documento da ONU ele veio para regulamentar a aplicação dos direitos civis e políticos no âmbito da ONU, trazendo ali uma maior especificação dos direitos civis e políticos lançados lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Quando os países estavam discutindo sobre os direitos civis e políticos, veio à tona o tema da pena de morte. Então, para evitar com que o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, um documento tão importante quanto esse, ficasse sem assinaturas suficientes, com uma evasão muito grande de países, qual foi a estratégia? Olha, vamos pegar o tema da pena de morte, que é muito polêmico, e vamos colocar num protocolo facultativo para os países ratificarem se quiserem. E isso faz com que a gente não obstacularize o debate dentro do foco principal aqui dos direitos civis e políticos. E assim foi feito, percebe? Então, protocolo facultativo vai ser esse documento adicional. Tá bom. Carta. O que é carta, Alexandre? É o tratado que cria uma organização internacional. Por exemplo, a Carta da ONU de 1945. Essa Carta da ONU, ela quem criou a Organização das Nações Unidas. Beleza? Concordata. O que é isso, Alexandre? É o tratado realizado com a Santa Sé. É importante você não confundir Santa Sé com o Vaticano, tá? Vaticano é o território. Santa Sé é essa pessoa jurídica. Então, um Estado celebra um tratado, celebra esse documento internacional com a Santa Sé, não é com o Vaticano. O Vaticano é o nome do território em que está submetida a jurisdição da Santa Sé. Tudo bem? Que é esse território católico, tá? Da Igreja Católica. Tudo bem? Então, concordata vai ser esse tratado realizado, pactuado com a Santa Sé. Então, o Brasil pode celebrar aí uma concordata com a Santa Sé, não é com o Vaticano. Beleza? Maravilha. Alexandre, qual é a diferença entre assinatura e ratificação? A Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados também abordou isso daí. E isso as provas adoram cobrar. Veja, a assinatura é a manifestação de consentimento, olha aí, só que está aí no seu materialzinho, provisório. É a manifestação de consentimento provisório do Estado celebrar um tratado internacional. Aqui no nosso ordenamento jurídico, a gente vai ver com mais detalhe à frente, mas no nosso ordenamento jurídico, é o presidente da República quem tem competência privativa de assinar esse tratado internacional. Tudo bem? Então, aqui no Brasil, de acordo com nossa Constituição Federal, é o presidente da República quem tem competência privativa para assinar, celebrar, negociar esse tratado internacional. Aí muita gente pergunta, Alexandre, com a assinatura, esse tratado internacional já está valendo no plano interno? A resposta é não. Para ver essa validade, essa eficácia desse documento internacional aqui em nosso ordenamento jurídico, se faz necessário passar por 4 fases. Mais à frente, veremos quais são essas fases de incorporação de um tratado internacional. Mas, de antemão, eu quero destacar que a assinatura é um
uma manifestação de um consentimento provisório. Ou seja, com a assinatura, o país, o Brasil, ele não estará já de imediato submetido a esse documento internacional. Então, é uma manifestação provisória. Tá, Alexandre, e o que é ratificação? Essa manifestação de interesse definitivo. Então, ó, a ratificação é esse ato internacional pelo qual o Estado ele vai dar esse consentimento definitivo em obrigar-se com esse tratado internacional. Olha, presta atenção. Em nosso ordenamento jurídico, a nossa Constituição Federal também estabelece que é o presidente da República que tem essa competência para ratificar. Somente o presidente da República poderá ratificar quando houver ali a autorização do Congresso Nacional, tá? Daqui a pouquinho a gente também detalha um pouco mais sobre esse elemento da ratificação, mas observem que com a ratificação, o país ele estará submetido no plano internacional a esse documento, tá? Então, o país vai estar ali obrigado a cumprir as obrigações pactuadas no plano internacional, ok? Então, a ratificação é esse ato internacional que aponta a manifestação definitiva do Estado de se comprometer com as obrigações ali inseridas. Tudo bem? Então, assinatura, manifestação de consentimento provisório. Ratificação é esse ato de manifestação de interesse definitivo, ok? Com a ratificação, o país está obrigado a respeitar aquele documento no plano internacional. Veremos mais à frente que ainda vai ser necessário mais alguns atos para esse documento ter validade no nosso plano interno do nosso ordenamento jurídico. Já já a gente chega lá. Mas, por enquanto, eu quero que vocês saibam a diferença entre assinatura e ratificação. Tá, denúncia. O que é isso, Alexandre? Denúncia vai ser o ato pelo qual o Estado vai se desvincular de um tratado internacional, ok? Alexandre, como assim? Olha, o país, ele pode ali assinar e ratificar. Ele tem a liberalidade, por conta da sua soberania, de se submeter ou não a um tratado internacional. Beleza. Mas é possível, com a mudança da gestão daquele país, que a nova gestão, o novo presidente, o novo primeiro-ministro, ele entenda que não se faz mais necessário, ou não é mais interessante, ou não é mais compatível com os interesses, valores e princípios daquela nação, estar submetido àquele documento internacional. Então, é possível que aquele país ele faça uma denúncia. Denúncia, então, é você dizer, ó, organização internacional, países, não estamos mais vinculados a esse tratado, ou seja, não estamos mais obrigados a respeitar esses termos. Então, a denúncia é esse ato de desvinculação. Beleza? Tranquilo? Alexandre, sempre será possível denunciar um tratado? A resposta é não, tá? Nem sempre será possível denunciar um tratado, tá? Então, no próprio texto do tratado, ele pode trazer essa vedação, ok? Alexandre, e se então o texto do tratado traz essa proibição de denúncia? E aí? O país vai ser obrigado a ratificar? Não, como a gente já comentou. O país ele tem a liberdade de ratificar ou não, de assinar ou não a submissão àquele texto internacional, aquele documento, aquele tratado internacional. Tudo bem? O país tem liberdade, por quê? Porque todos os países do mundo têm soberania. Ok? Beleza? Maravilha. Reserva. Alexandre, o que é reserva? A reserva é uma declaração
unilateral feita pelo Estado, apontando que ele não está submetido a uma das cláusulas daquele tratado, tá? Então, ó, ao assinar, ratificar, aceitar ou mesmo aprovar um tratado, ele pode chegar e dizer, ó, uma dessas cláusulas aqui, eu não estarei submetido, eu não quero estar obrigado a cumpri-la, essa cláusula. Então, é possível fazer isso. Exemplo disso, o Brasil, ao ratificar a submissão à Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, o Brasil disse, não quero me submeter à cláusula da Convenção que obriga que as visitas in loco da Comissão Interamericana sejam sigilosas, ou seja, sem comunicação prévia. O Estado brasileiro disse, eu não concordo com isso. Eu não estarei submetido a essa cláusula. Para a Comissão Interamericana realizar visitas in loco, deve haver uma prévia comunicação. Deve haver uma informação prévia de que a comissão está vindo. Na minha casa, só entra quem eu quero. Foi basicamente esse o recado que o Brasil deu. E por conta disso, fez uma reserva. Disse, então, que aquela cláusula da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Brasil não está submetido. Pergunta-se nas provas, todo tratado permite realizar reserva? A resposta é não. Tem tratado que não permite que haja reserva, ou seja, aplica-se o princípio do tudo ou nada. Ou você se submete integralmente, ou você simplesmente não se submete. Exemplo disso, o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, o TPI. No Estatuto de Roma, há um dos artigos que aponta que não é possível realizar reservas ao texto do Estatuto. Ou seja, ou assina integralmente, ou não assina, tá? Inclusive, essa possibilidade está trazida ali no artigo 19 da Convenção de Viena sobre os Direitos Tratados, apontando que as reservas nem sempre são possíveis. Em 3 situações não serão possíveis as reservas. Primeiro, então, quando a reserva for proibida pelo tratado, como a gente comentou aqui no caso do Estatuto de Roma. Segundo, quando o tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas. E aquela que o Estado quer fazer não está listada dentro das hipóteses das reservas passíveis pelo próprio tratado. Então, o tratado diz, pode fazer reserva nesse documento internacional, mas só em relação ao tema A, B e C. Imagina que o país quer ratificar a submissão àquele documento, mas quer fazer reserva a uma cláusula X, fora da A, B e C. Então, nesse sentido, não pode esse país fazer essa reserva à cláusula X, porque ela está fora das reservas permitidas pelo próprio tratado, ok? Também não vai ser possível realizar reserva quando aquela cláusula ela for a cláusula principal do documento, ou seja, a reserva àquela cláusula se torna incompatível com o próprio documento. Exemplo, imagina você vai fazer a ratificação da Convenção contra a Tortura. E você é contra a cláusula que diz que ninguém pode ser torturado. Tá? Então, veja, esse é o objeto da Convenção contra a Tortura da ONU. É exatamente proibir a tortura. Se você quer fazer reserva a essa cláusula exatamente que veda a tortura, então não ratifique a submissão à Convenção da Tortura, porque é incompatível uma reserva a esse tipo de cláusula, ok? Beleza? Então, reserva é possível como regra sim, mas há situações que não é permitida essa reserva, beleza? No próximo bloco, a gente continua. Não saia daí.